Olá, meus irmãos, aqui é o Adri, da Igreja Mitec. Espero que todos estejam muito bem. Estou com saudade da minha família, estou com saudade dos meus irmãos, estou com saudade da igreja. Mas o Senhor tem tocado no meu coração e tem me perguntado, eu também tenho me perguntado, a situação da nossa igreja. Por que nós temos uma igreja e, na verdade, nós não podemos estar junto com os nossos líderes, com as pessoas que nós aprendemos a conviver diariamente? Sabe que quando eu me converti, a minha grande dúvida é se eu ia conseguir ter aqueles amigos que eu tinha antes, se eu ia conseguir continuar jogando bola, se eu ia conseguir fazer várias coisas que eu fazia quando era do mundo, porque aquilo ainda me agradava. No fim, acabou sendo muito fácil, porque Deus foi tocando no meu coração, como toca no coração de vocês, e a igreja transformou a minha vida com a presença de Deus nos meus caminhos. E a igreja também transformou a minha vida trazendo conhecimento da palavra. Conhecimento, amigos, irmãos, líderes da igreja me confortaram em alguns momentos que eu estava precisando. E às vezes a gente está nesse nosso refúgio de casa e a gente pensa que eu não vou mais voltar para a igreja. Estou aqui, bem com a minha família, mas eu lhe garanto que não fosse a nossa igreja, nós não estaríamos tão bem. Nós estaríamos talvez passando por alguma dificuldade e não saberíamos que atitude nós vamos tomar. Mas a igreja nos ensinou, com a comunhão dos irmãos, com a palavra dos nossos líderes, nos ensinou a ter conduta, assim como Deus deu a conduta na Bíblia e deu a conduta para os seus. Então vamos lá? Eu quero falar algumas passagens para vocês e lembrá-las a todos, que é um momento que nós temos que orar pela nossa igreja, para que a nossa igreja retorne mais forte. Não para só conseguir pagar o aluguel, mas que a nossa igreja volte mais forte em comunhão com o Senhor. Amém? Vamos lá. As igrejas estabelecidas em Deus foi Filipenses 2:1. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Amém. Se eu verdadeiramente me uno a Cristo, e você também se une a Cristo, e outros se unem a Cristo, e não como não existem 2 ou 3 Cristos, então automaticamente eu estou unido a você e você a mim. Lembre-se, nós somos apenas um corpo no Senhor. Então, independente da minha característica de personalidade, da sua característica de personalidade, da característica do nosso apóstolo, do nosso líder, nós somos um. Então, o que ele fala é o que eu gostaria de falar também. O que você fala é o que eu gostaria de falar também. Então, nós temos que ficar atentos ao que nós falamos ou desejamos. Ou talvez, em algum momento, sejamos ingratos. Amém? A unidade da igreja. Atos dos Apóstolos 4, 32 e 33. Todos que creram pensavam e sentiam no mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiram uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Olha que coisa incrível, olha que maravilhoso. Você está num canto, eu estou em outro canto, e nós estamos falando a mesma linguagem que aprendemos dentro da igreja. Que o Senhor nos tocou em primeiro dentro da igreja. E é isso que nós devemos sempre respeitar. A liderança dos nossos líderes, do nosso apóstolo, do pastor, do presbítero, os que cuidam da igreja no seu dia a dia. Êxodo 17, 11 e 13. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia.
Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Irmãos, se os nossos líderes, se o nosso apóstolo não orar por nós, imagina como seria. Se você não ora por mim, eu não oro por você, imagina como seria. Naquele momento que nós levantamos a mão na igreja e oramos pelaquele irmão que está no altar, que aceitou Jesus, olha que lindo, que força que nós temos. E por que às vezes a gente levanta a nossa mão direita e não a nossa mão esquerda? Existe um símbolo disso? Sim, existe. Que a mão direita era a mão pura. A mão direita era a mão que servia para dar o alimento, para você receber o alimento. E a mão esquerda era a mão de higienização. Doido, né? Bacana isso. Então a gente, quando levanta a nossa mão direita, tem que ser com fé. Imagina Moisés levantando a mão sem parar, porque a guerra estava lá e sabia que o poder da sua mão levantada e falando: ó Senhor, cuida desse povo, é maior do que qualquer coisa. Então por isso, levante a mão para o seu vizinho, levante a mão para o seu patrão, levante a mão para o seu líder da igreja. Ore por ele, que você terá um retorno sempre abençoado. Nada vai para trás, tudo vai para frente. Tudo ficou para trás e você só vai conseguir olhar no futuro. Vamos lá. Servir a Deus simplesmente. Por que nós servimos a Deus simplesmente? Temos que servi-lo. A sua casa às vezes está imunda, a sua casa às vezes está suja. Por que você tem que lavar o prato? Porque na verdade você só tem 10 pratos, ou 5, ou 4, ou 3, ou às vezes 2 pratos. Eu me lembro numa visita a uma irmã da igreja, e que nós fomos visitar num grupo de 3 pessoas para levar uma palavra para ela. E aí o nosso líder pediu um copo d'água. E eu não queria, mas chegou no momento, eu falei: olha, eu aceito também uma água. Aí aquela senhora falou assim: olha, só aguarda um minuto, deixa ele tomar água, que eu só tenho um copo na casa. Será que você só tem um copo na casa? Eu acho que não. Eu acho que nós temos vários copos em casa. Podem ser copos diferentes, mas são vários copos. Deus não deixa faltar aquele que o serve. Eu, às vezes, passo por dificuldades, sorrindo, brincando, mas atrás de mim está uma dificuldade. E Deus traz à minha porta tudo o que eu preciso. Ele pode me dar ideias para eu buscar alguma coisa, e eu vou também. Ou Ele traz à minha porta. Então pense nessa pequena passagem. Imagina essa mulher, a aflição de não ter o Senhor com ela, por acreditar em algum momento que o Senhor a abandonou, e ela só tem um copo para tomar, ela e os filhos. Ela era uma senhora que tinha mais 2 ou 3 filhos. Vamos lá? 1 Coríntios 1:10. Irmãos, peço pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo com o que dizem e que não haja divisões entre vocês. Seja completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Servir a Deus, mais nada. Estar com Ele, mais nada. Servir a Deus em qualquer momento. E mesmo na sua dificuldade, você tem que entender que essa dificuldade é para você ser um ser humano melhor e para você servir mais. Nós vemos vários exemplos que têm acontecido aí, como tem gente boa fazendo as coisas. Vamos lá? O pedido do Senhor Jesus na oração ao Pai antes de ser crucificado pela igreja. Vocês acreditam que o Senhor Jesus pediu a formação da igreja antes de ser crucificado? Eu com dor, eu
apanhando, com os caras no corpo, cheio de dor, ele pediu isso. João 17, 20 e 23. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Falando dos apóstolos. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unidos comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que querem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um. Assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Irmãos, eu só tenho uma coisa para falar mais para você. Eu falei alguns versículos aqui para você acompanhar, mas eu só digo para você que você tem que acreditar no Senhor e saber que aquele líder que está na igreja, que ele passa por dificuldade também, ele está no Senhor. Ele é o nosso guia, ele é o nosso líder, mesmo você não gostando. Eu estou sentado na cadeira ao seu lado, mesmo você não gostando. E você também está, mesmo você não gostando. Então o segredo da nossa volta da nossa igreja, que está próxima, é a gente voltar mais unidos do que antes. Você que não me cumprimentava, eu que não te cumprimentava, agora eu vou cumprimentar você. Porque o Senhor tocou no meu coração para eu ter mais humildade. O Senhor tocou no meu coração que você é meu irmão, como o apóstolo é meu irmão, como os pastores são meus irmãos. E eu não devo mais criticá-los porque toma tal atitude. Cada um toma a atitude que quiser. Mas na igreja, ele está tomando atitude também em meu nome. Então sejamos um. Não vamos ter união, vamos ter unidade. Unidade no Senhor e na sua glória. Amém? Vamos orar? Senhor Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, agradecendo a Ti todas as manifestações de amor, de carinho do nosso povo, Senhor Pai. Pedimos ao Senhor que proteja a nossa igreja. Pedimos ao Senhor que guarde os irmãos da igreja. Pedimos ao Senhor que dê saúde a todos. E pedimos ao Senhor que na nossa volta seja diferente. Que nós não sejamos pequenos e sejamos grandes na obra de Deus. Que o Senhor permita que a gente tenha a visão de Ti para saber a grandeza da fé e o privilégio de estarmos na Sua obra. Gente, que Deus abençoe, que vocês continuem louvando ao Senhor e entregue a sua vida ao Senhor e venha para a sua igreja que Deus colocou no seu caminho. Lembre-se disso, não é outra igreja amarela, vermelha ou de outro jeito, que pula mais ou pula menos. É a igreja que Deus escolheu para o seu caminho. Amém? Que Deus abençoe e eu espero que eu consiga ter passado nesse dia um pouco de uma palavra de amor e de fé para vocês. Que Deus abençoe todas as famílias. Cuidem-se. Saúde para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.